nossa terceira palestra a respeito do sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior. Hoje o assunto é o testemunho da fé de Abraão e o testemunho de Melquisedeque, sobre as duas ordens em operação. Nós temos feito uma construção desde domingo, onde nós falamos sobre o Jesus eterno, da eternidade de Jesus, tudo aquilo que a eternidade de Jesus representa. Ontem nós falamos especificadamente sobre Melquisedeque, os textos que a gente encontra na Escritura a respeito desse nome Melquisedeque, que são muito poucos, e falamos algumas coisas a respeito de suas características. Hoje nós vamos fazer aqui, traçar um paralelo entre o testemunho da fé de Abraão e o testemunho de Melquisedeque. Então esse é o assunto de hoje. Eu convido vocês para ficarem conosco aqui durante essa hora, para que nós possamos abordar isso debaixo dessa graça, debaixo do amor de Deus, debaixo do Espírito de Jesus, debaixo do Espírito do Evangelho. Então, para falar sobre esse assunto, nós precisamos traçar um paralelo entre o Evangelho e o cristianismo. Eu já comentei isso ontem. Há uma diferença muito grande entre Evangelho e cristianismo. Quando eu falo em cristianismo, eu falo daquilo que o cristianismo se tornou a partir do terceiro século, quando o imperador romano Constantino, ele uniu a religião ao Estado, transformando o cristianismo numa religião oficial, e a partir daí o cristianismo ele se tornou tudo aquilo que é uma antítese, algo oposto em relação ao Evangelho. Quando falamos de Evangelho e cristianismo, falamos de coisas diferentes, porque o Evangelho é o poder de Deus de transformação da vida de uma pessoa. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova. O Evangelho é Jesus Cristo. A boa nova de Jesus, a boa nova de Jesus é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões, mas redimindo toda a humanidade. Deus estava em Cristo, o Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo. Então há uma diferença entre Evangelho e cristianismo, muito grande. De um lado Evangelho, de outro lado cristianismo. Tudo isso que o cristianismo se tornou nos nossos dias de hoje. Essa diferença é muito grande. Para você entender o que eu estou falando, não existe nada do cristianismo no Evangelho. Que o Evangelho é diferente do cristianismo. Mas existe muita gente do Evangelho no cristianismo. Você entende? Existe muita gente boa de Deus, muita gente boa do Evangelho dentro do cristianismo. Mas não existe nada do cristianismo dentro do Evangelho, porque cristianismo e Evangelho são coisas opostas. Porque no cristianismo não existe o espírito que o Evangelho tem. E quando eu falo do espírito que o Evangelho tem, eu falo do Espírito de Jesus. O que é o Espírito de Jesus? É o Espírito que Jesus encarnou quando esteve nessa terra, tomando forma de gente, um cheiro de gente, com a característica humana, vivendo as dificuldades humanas, tomando forma de servo, encontrado nessa figura humana. Ele encarnou um espírito. A palavra de Deus diz que ele é a expressão exata do Pai.
e nós podemos contemplar esse Jesus, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando eu falo que o cristianismo é diferente do Evangelho, é porque o Evangelho encarna o Espírito de Cristo, o cristianismo não. Existem muitas diferenciações entre um e outro. O significado do Evangelho e aquilo que se fez significar o cristianismo ao longo da história, desde o terceiro século, depois do terceiro século, depois que aquela igreja primitiva deixou de existir, porque a partir do terceiro século o cristianismo foi incorporado ao Estado. O cristianismo se fez significar algo diferente do Evangelho. Porque o espírito do cristianismo não tem a ver com o espírito de Jesus. Porque o cristianismo, esse cristianismo que eu estou dizendo, que estou explanando, estou explicando, é um fenômeno humano. É uma religião. O cristianismo é uma religião de poder, de política. O cristianismo é uma religião de controle, de riqueza. O cristianismo possui as suas próprias obsessões. O cristianismo possui as suas dominações. É disso que eu falo quando falo de cristianismo. Mas o Evangelho é diferente disso. O Evangelho não é assim. Hoje o cristianismo, ele perde em número de membros até para o islamismo. As pessoas não levam mais a sério o cristianismo em vários lugares do mundo. E muitos outros estão chocados pelo fato de que o cristianismo não está dando certo. Muitas vezes não dá certo, porque na verdade o cristianismo não é o Evangelho. Que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da mente, da consciência, do coração humano. Na verdade, o cristianismo só produz o que produz. Você conhece, como disse Jesus nos Evangelhos, você conhece a árvore pelo fruto. Não existe fruto bom em árvore má. E não existe fruto mau em árvore boa. Porque você conhece as árvores pelos seus frutos. Se você olha para o cristianismo e identifica esses adjetivos que eu citei aqui a respeito do cristianismo, você de fato está vendo que realmente não é algo que produz vida. O que produz vida é o Evangelho e o Espírito de Jesus numa pessoa. Certa vez Jesus, quando seguia para Jerusalém, ele mandou 2 discípulos dele a pedir um pouso para ele numa aldeia de samaritanos. E os samaritanos não receberam eles, porque o samaritano não se dá com os judeus. E os judeus, que era Tiago e João, voltaram para Jesus e disseram: eles não nos receberam, porque o nosso aspecto, o aspecto deles, era de quem ia para Jerusalém. E eles não receberam. E Tiago e João pediram para Jesus: quer que façamos descer fogo do céu e os consuma? E Jesus disse: vocês não compreendem o espírito a que vocês pertencem. Você precisa compreender o espírito a que você pertence. Você precisa compreender o espírito do Evangelho. Você precisa compreender esse espírito. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. O fruto desse cristianismo é isso que nós vemos. Mas eu digo para vocês, este auto-engano a respeito disso não pode estar presente todo dia. Tem um momento que nós precisamos despertar para o Evangelho, para o Espírito de Jesus, para a prática dos Evangelhos, para a vida do Evangelho. O Evangelho é poder. Não há como você permanecer nesse auto-engano. Nós precisamos estabelecer essa diferença entre Evangelho e cristianismo, identificar dentro do nosso espírito. Para quê? Para que a verdade do Evangelho se estabeleça na terra. Essa é a diferença.
Então, cristianismo e evangelho são coisas antitéticas, são coisas antagônicas, são coisas diferentes, são coisas opostas, porque não comungam do mesmo Espírito. Como eu disse, há muita gente do evangelho dentro do cristianismo, mas não há nada do cristianismo dentro do evangelho, porque o evangelho tem a ver com Jesus, não tem a ver com política, com poder, com controle, não tem a ver com isso. Agora nós vamos falar a respeito de dois fenômenos que não são opostos, que não são antitéticos, que não estão um para cada lado. São fenômenos que se somam, que comungam, que estão juntos, que se completam. Quais fenômenos são esses que nós estamos tratando? Eles, na verdade, fazem parte de uma única realidade de Deus e em Jesus. Como eu disse a respeito do Jesus eterno, você sabe que nós temos o Jesus, o Verbo de Deus que sempre existiu, ele era desde o princípio, por ele foram criadas todas as coisas, nada se fez sem esse Jesus eterno. Esse Jesus eterno entrou na história humana há mais de 2000 anos e morreu na cruz do Calvário fora de Jerusalém. Tanto esse Jesus eterno quanto esse Jesus histórico são a mesma pessoa. Então, esses fenômenos que estou citando agora, que não são opostos, que são fenômenos que se completam, que fazem parte de uma realidade em Deus. O primeiro deles ganha visibilidade na figura de Abraão, porque o assunto hoje é o testemunho da fé de Abraão e o testemunho de Melquisedeque. São fenômenos que se somam. O primeiro é aquele que ganha essa visibilidade histórica na história humana e linear, na genealogia que se mensura através de nomes, de geografias, de realidades palpáveis, que é o testemunho da fé de Abraão. Só para você entender, esse fenômeno, ele se estabelece na história, na linearidade histórica. Ele tem locais definidos, tem geografias, ele tem nomes de pessoas, e ele se estabelece na fé de Abraão. Ele se estabelece no testemunho que Abraão deu quando ele ouviu a Deus lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E a palavra de Deus diz que ele ouviu a Deus e ele saiu sem saber para onde ia. Então esse é um testemunho que a gente pode historicizar, nós podemos mensurar na história. Existe uma genealogia: Abraão, o pai da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, José, Jesus. Você vê que essa é a linhagem histórica, mensurável, geográfica, com nomes, que se estabelece nesse testemunho da fé de Abraão. Agora, por outro lado, nós temos também a manifestação dessa mesma fé, porque não são fenômenos opostos, mas agora com uma fé sem genealogia, sem geografia, sem princípio de dia, sem fim de existência, num outro personagem bíblico que aparece no livro de Gênesis, que aparece em Salmos e que aparece no livro de Hebreus. Esse homem é Melquisedeque, mas ele é diferente de Abraão, porque nele não existe nada registrável, não existe uma genealogia que você possa mensurar, nele não existe nome de pessoas, ele apenas vem, aparece e desaparece, e se funde com Abraão nessa história, e é o que nós estamos vendo aqui. Eu
gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 13. Nesse contexto aqui, isso nos ilumina e nos esclarece a respeito desse assunto. Hebreus 6, 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que ele não tinha ninguém superior a ele por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, veja o texto, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha ninguém superior a ele por quem jurar. Então, ele disse, certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Se há algo impossível para Deus, é que Deus minta. Tudo que Deus testifica no seu coração e fala no seu coração é verdade e vai se cumprir. É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Deus fez essa promessa a Abraão, eu te multiplicarei, te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu engrandecerei o teu nome, a tua descendência será como as estrelas do céu, a tua descendência será como a areia da praia. Deus não tinha ninguém superior por quem jurar, porque os homens juram por aquilo que é superior. Ninguém jura por besteira, sempre se faz um juramento por algo que é de valor, por algo que tem algum significado, algo que tem valor de fato. Todos juram por algo superior. Ninguém diz eu juro por um animal, ou eu juro por aquilo, ou eu juro por minha mãe, por meu pai. Mas Deus, olhando para cima, não viu ninguém por quem jurar, jurou por si próprio, para garantir que aquilo que Deus estava falando a Abraão era uma verdade e iria se cumprir. E de fato se cumpriu. Se nós perseguirmos pelos registros bíblicos e da Escritura toda a trajetória de Abraão, nós podemos ver que tudo se cumpriu no descendente de Abraão, no seu descendente que é Cristo. Tudo se cumpre em Cristo. Tudo se cumpre no Jesus que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Todos juramos por algo superior, aquilo que o coração acha que tem valor de fato. Até a própria Escritura recomenda que nós não devemos jurar por nada, e seja nosso falar sim, sim, não, não. Mas aqui o fato é que esse juramento significa algo de não retorno, é algo inviolável. Como diz o texto aqui, é impossível que Deus minta, e nós temos a segurança da imutabilidade do propósito de Deus naquilo que Deus estabelece.
Esse é o motivo dessa questão de juramento. Não é uma banalidade, mas Deus está jurando, significando que aquilo não tem um retorno. Deus jurou que abençoaria. Deus jurou que abençoaria Abraão e o multiplicaria. Abraão esperou com paciência, passaram-se os anos, mas contudo, Abraão recebeu a promessa. Essa promessa se cumpre em Cristo. Deus se interpôs como uma garantia de que tudo iria se cumprir. E se cumpriu. Quando Deus quis mostrar aos seus herdeiros com firmeza o propósito e a imutabilidade desse propósito, significando que o propósito de Deus está estabelecido e Deus não muda jamais. Então, esse juramento por coisas imutáveis, é impossível que Deus se arrependa. É impossível que Deus minta. Por isso que nós temos esse alento, nós que corremos para esse refúgio. Que refúgio é esse? É o refúgio da imutabilidade do propósito de Deus. É no refúgio, no meio do cerco, no meio das dificuldades, no meio dos adversários, que a gente tem que lembrar que Deus jurou e não se arrependerá, e isso é imutável. Não há reversão para as promessas de Deus. Aquilo que Ele estabeleceu, estabelecido está. Toda a nossa esperança, queridos, ela vem dessa fé imutável na palavra de Deus, naquilo que Deus falou. O que Deus disse é de fato, e Ele é imutável. A palavra de Deus em nós transforma, ela nos transforma, como aquela âncora que é projetada a partir de nós e lançada para além do véu, para a transcendência do significado da obra de que Jesus fez. Interessante que quando ele fala aqui nesse texto sobre essa âncora que penetra além do véu, ele faz uma alusão mencionando a lei, quando os sacerdotes entravam no lugar santíssimo, onde estava a arca dos testemunhos, onde estava a arca, onde era aspergido o sangue do sacrifício. Ele, nas suas vestimentas, tinha sininhos que ficavam batendo todo o tempo, para saber que o sacerdote que estava lá estava vivo e não foi fulminado na presença da glória de Deus naquele lugar. O sacerdote também amarrava uma corda, e a corda saía de dentro do lugar santo lá para fora, para que quando, se porventura os sinos parassem de tocar, era sinal que ele tinha morrido dentro do lugar santo. E pelaquela corda eles puxavam o sacerdote de lá de dentro, morto. Agora nesse texto aqui de Hebreus é o contrário. Jesus entrou nesse lugar, num tabernáculo eterno, e aspergiu sangue, o seu próprio sangue, sobre a arca da aliança. Ele penetrou além do véu. Hoje nós temos a nossa esperança na obra que Jesus penetrou além do véu. Hoje a âncora está nesse lugar. Nós estamos amarrados de fora para dentro. É desse lugar que procede a nossa esperança. A nossa esperança vai para além do véu, vai para dentro desse significado, vai para dentro da presença da glória de Deus.
vai para dentro da imutabilidade das promessas de Deus para cada um de nós. É isso que significa. Penetra além do véu, não do santuário terreno, mas sim para além do véu, pois a morte de Jesus, pois o sacrifício de Jesus, pois a obra eterna de Jesus, naquele dia rasgou esse véu de alto a baixo, fazendo um novo e vivo caminho para mim e para você. A nossa esperança está nele. A nossa esperança nos joga para dentro desse santuário celestial. Quem crê nessas coisas, querido, tem essa esperança. Quem crê nessa âncora do seu ser posta nessa pedra fundamental que é Cristo, posta na pedra da Nova Jerusalém, posta no rio da vida, na árvore da vida, posta nessa eternidade e nessa imutabilidade, o seu coração deve estar firmado nessa âncora que penetra para além do véu. É nesse lugar que a nossa âncora está. E foi Jesus que levou essa âncora para essa dimensão de imutabilidade. Ele entrou como precursor, ele entrou por nós nesse lugar, ele nos levou para lá. Nós estamos nesse lugar. Nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele entrou nesse lugar, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que está escrito em Salmo 110, versículo 4. É isso que está escrito aqui no livro de Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 5. Ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, uma ordem eterna. Esse Melquisedeque que aparece em Gênesis, que é citado em Salmos e que é mais explicado um pouco, que é mais um pouco compreendido aqui no livro de Hebreus, no capítulo 7. Esse Melquisedeque, chamado Rei de Salém, Rei de Shalom, Rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote do único Deus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele sai ao encontro desse Abraão. Quando Abraão voltava daquela guerra, quando Abraão foi socorrer seu sobrinho que estava preso, quando Abraão voltou disso, Melquisedeque, que não se fala nada, esse ser misterioso, foi ao encontro de Abraão. Como diz o texto de Hebreus, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele ouvia Deus. Às vezes nós somos presunçosos, que Deus só fala com aqueles que pertencem a tal denominação, a tal religião. Abraão era de Ur dos Caldeus. Melquisedeque não se sabe de onde que era. Abraão ouviu a voz de Deus e creu, mas também viu na figura de Melquisedeque um sacerdote superior a ele mesmo, a quem Abraão se submeteu, ofereceu os dízimos dos despojos daquela guerra. Abraão se prostra aos pés de Melquisedeque, dessa figura misteriosa, que é primeiramente descrito como Rei de Justiça, mas também Rei de Salém, Rei de Paz.
esse Melquisedeque não é que nem Abraão, que eu posso traçar, que eu posso verificar a sua genealogia, a sua geografia, os nomes da sua descendência. Melquisedeque não tem princípio de dias, não tem fim de existência, não se registra nada a respeito dele, mas também feito semelhante ao Filho de Deus. E quantos outros Melquisedeques estão espalhados pelo planeta nesse momento? E quantos outros Melquisedeques foram estabelecidos durante todo o tempo da existência humana, por meio de quem Deus alcançou a palavra eterna do Evangelho, por intermédio de quem Deus transmitiu o Evangelho eterno, o Evangelho que ninguém transmitiu, o Evangelho que os anjos anelam perscrutar. Se diz na Escritura que Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o tipo de Melquisedeque, parecido com Melquisedeque, que é uma tipologia. Mais adiante nessas palestras nós estaremos vendo a respeito da arquetipia de Melquisedeque, do arquétipo, do tipo de Melquisedeque. Nós podemos ver, queridos, duas ordens em operação, duas ordens não contraditórias, mas complementares. Porque, na verdade, é impossível que essas ordens sejam como evangelho e cristianismo, que são opostos. Essas ordens são complementares. Uma é a ordem histórica, uma é o registro histórico, uma é a descendência, é a geografia, é os nomes, é a genealogia. A outra ordem é eterna. Deus está por aí, usando quem quer que seja, trabalhando no espírito de quem quer que seja. Deus tem a liberdade, através da ordem de Melquisedeque, de ser Deus em qualquer lugar. Não está preso a uma genealogia, não está preso a um espaço-tempo. Deus está agindo em todo lugar, nesse momento, sem que eu saiba, sem que você saiba. Quais são as duas ordens que hoje aparecem aqui na carta de Hebreus? A ordem histórica e a ordem eterna. A ordem histórica é aquela que tem em Abraão a sua figura, criado em Ur dos Caldeus, como diz, na Mesopotâmia, naquela civilização evoluída. Eles faziam cálculos matemáticos, tinham os seus próprios códigos, contavam o caminho das estrelas, tinham precisão em tudo que eles faziam, tinham uma sociedade organizada. Enfim, no meio dessa cultura e no meio de um povo que cultuava muitos deuses, tanto mesopotâmios como sumérios, no meio desse povo, Abraão ouviu a voz de Deus. No meio de todos aqueles deuses daquela época, que são realidade hoje no nosso meio, de tantos deuses, no meio daqueles deuses, Abraão ouviu uma voz que testificou no seu coração: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele pegou e foi, sem saber para onde ia. Tomou sua esposa, que era sua meia-irmã, e foi para aquela terra que ele não conhecia, e andou errante naquela terra, apenas crendo naquilo que Deus tinha falado no seu espírito, no seu coração. Ele ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia.
que ele não sabia quem era. E ele passou a conhecer durante essa jornada, durante as suas peregrinações, foi aumentando a sua percepção daquele Deus que lhe falava ao coração. Mas Abraão não fez nenhum tipo de exercício bíblico ou da Escritura, até porque não existia Escritura. A Bíblia contemporânea, ela tem cerca de 1200 anos. Então Abraão não usou desse artifício. Ele foi alcançado pela graça de Deus e pela revelação de Deus. E hoje a mesma graça e a mesma revelação alcança a quem quer que seja, a quem quer que receba, a quem quer que abra seu coração. Da mesma forma que hoje, quando nós pegamos a Escritura, nós também recebemos a revelação pelo Espírito de Jesus que está na Escritura. Então ele deixou isso para trás, seguiu o testemunho no seu coração e avançou. E hoje você pega a Escritura e você vê todo o registro a respeito das obras de Abraão, da fé que Abraão teve. Por isso que ele é chamado pai da fé, porque ele creu. Essa é a ordem histórica a qual eu e você pertencemos, do ponto de vista do tempo e do espaço. Porque nós conhecemos Jesus através da Bíblia, conhecemos Jesus através da genealogia de Abraão, conhecemos a Jesus através do testemunho histórico e linear de Abraão. Nós não somos judeus, mas nós cremos em Jesus. Mas cremos em Jesus por causa da fé de Abraão, da fé que foi dada a Abraão e que depois disso se transformou numa sequência histórica. Essa é a verdade. Abraão gerou a Isaac, e você sabe a descendência, né? Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou a Levi, por onde veio a lei de Moisés. Depois, Jacó também gerou a Judá, de onde procede Jesus. Judá, mesma linhagem de Davi, chegou a José, pai de Jesus, que desposou Maria. Maria achou-se grávida do Espírito Santo e gerou Jesus no seu útero pelo Espírito Santo. Jacó gerou 12 tribos, mas a linhagem de Jesus veio pela linhagem de Judá. E aí você sabe como a descendência de Judá foi, né? Judá, que cometeu um incesto com a sua nora, e toda aquela descendência de onde procedeu muita gente má. É dessa genealogia que procede Jesus. É dessa linha histórica, dessa linearidade histórica que procede Jesus. Paulo diz em Romanos que nós somos herdeiros da fé de Abraão, que com efeito ele é o pai da fé. Abraão foi o primeiro a crer contra a esperança. Foi o primeiro a crer na promessa de Deus, contra o tempo, contra o fim da sua própria existência. Ele não teve dúvida, ele não titubeou, ele creu que Deus era capaz de ressuscitar os mortos, de tal modo que quando ele ouviu a Deus, queridos, que o pediu para que sacrificasse seu filho Isaac, ele pegou seu filho e foi em direção ao Monte Moriá e disse aos seus servos: aguarde aqui, eu vou subir ali adorar e já vamos voltar, eu e o menino.
Ele sabia que tinha que matar o menino, mas sabia que Deus iria ressuscitar. Porque o Deus que tinha prometido era fiel. Ele sabia que Deus tinha jurado e não se arrependeria. E que a sua descendência era em Isaque, naquele menino. Não tenha dúvida daquilo que você crê. Abraão poderia até estar dizendo consigo mesmo: eu vou cumprir essa palavra absurda de Deus e vou cometer uma insanidade de matar esse menino, mas eu sei que ele vai ressuscitar. Eu vou transferir a minha loucura para o Deus que me fez a promessa. Eu vou transferir isso para o Deus que me pediu o menino. O que ele me disse não tem fundamento. O que ele me disse é insano. Mas se ele disse é verdade. É em Isaque a minha descendência, em Isaque será. Isaque vai ressuscitar. Ele cria no Deus que tinha feito a promessa. Era sobre Isaque que estava a promessa. É em Isaque. É em Isaque que vai ser. Ele jurou e não se arrependerá. O escritor de Hebreus fala que ele, tendo essa atitude, que ele assim fazendo tudo isso que ele fez, ele deu o testemunho de que cria no Deus que ressuscita os mortos. Em Abraão nós temos o próprio Evangelho. Em todas as coisas, inclusive no sacrifício do Filho amado, que não termina em morte, mas em ressurreição. Embora Isaque não tenha ressuscitado dentre os mortos, o fato é que o anjo interrompeu Abraão, porque senão Abraão ia passar a faca no pescoço do menino. E teve que ser rápido, senão o menino iria morrer de fato. Ele não fez, ele não matou o menino, mas aos olhos de Deus estava feito. Foi considerado realizado pela fé, ainda que Isaque não tenha ressuscitado dos mortos, simplesmente pelo fato de não hesitar em ter que matar o menino. Em Abraão existe a síntese da cruz e da ressurreição, que é o fato que ocorreu aqui nesse texto que fala do testemunho da fé de Abraão. A fé na cruz e na ressurreição é a fé que alimenta essa linearidade histórica e que alimenta todos aqueles que andam na fé de Abraão, conforme o testemunho da fé de Abraão. Aqueles que creem no Deus do impossível, crendo no invisível e crendo na imutabilidade das promessas de Deus e crendo contra todas as esperanças, até contra todas as circunstâncias. É da descendência de Abraão que Jesus vem, se encarna na história, fica aqui nessa terra durante 33 anos, como homem, é morto e ressuscitado. É por intermédio da genealogia de Abraão. Essa é a linearidade histórica mensurável, que a gente consegue mensurar, registrar, que a gente tem geografias, tem nomes, que a gente consegue estudar, como estamos estudando aqui. É o lado da história que é compreensível, estudável, palpável. Mas existe um outro lado. A segunda ordem em operação é a ordem eterna.
E tem a ver com outro personagem, que é Melquisedeque, que não tem instruções de nada e muito pouco se diz a respeito dele. Apenas que era rei de Salém, rei de justiça, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Muito pouco se registra. O significado do seu nome era rei de justiça e rei de paz. Ele apareceu a Abraão, como nós já vimos. Abraão o reconhece como um sacerdote de Deus. Abraão não teve dúvidas em nada em depositar despojos de guerra aos pés de Melquisedeque. Melquisedeque oferece para Abraão pão e vinho, que é uma tipologia do sacrifício de Jesus, que é uma tipologia da ceia. Abraão recebe imposição de mãos de Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque abençoa aquele que tem as promessas, aquele que ouviu Deus. Mas Melquisedeque também ouviu a Deus. Melquisedeque é um homem que vem do nada, que vem ninguém sabe de onde, que não tem um pedigree, que não tem genealogia, que não tem princípio de dias, não tem fim de existência, não se explica, não se historiciza, não temos meios mensuráveis, mas ele está por aí. Esse encontro de Abraão com Melquisedeque é o encontro do eterno com o temporal, é o encontro do eterno com a história registrada. Há uma fusão entre Melquisedeque e Abraão. É o encontro da figura com genealogia, com aquilo que é inexplicável. A abundância de referências a certas coisas na Escritura que as tornam essenciais. Mas no fato de Melquisedeque não é a abundância dos registros que tornam a importância e a essencialidade e o espírito que ele representa em tudo que estamos falando aqui. Porque se dependesse dessa abundância de escritas e registros, Melquisedeque não seria nada, porque quase não se tem registro a respeito. E ele, de fato, não teria importância alguma. O livro de Hebreus é o livro que mais dá pistas e referências a respeito de Melquisedeque. Um livro que ninguém sabe quem escreveu. Se fosse Paulo com certeza citaria Melquisedeque em alguma de suas cartas. Mas o livro de Hebreus, capítulo 6 e 7, estabelece algo fundamental para o entendimento de quem foi Melquisedeque. Amém?